E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 80 e 90 lendo uma história em quadrinhos de um confronto do Capitão América com o Homem de Ferro. Isso aconteceu várias vezes nos anos 80, 90, 60, 70. Eles nunca se bicaram muito, apesar de serem aliados. Mas aí você é transportado para os dias atuais e está passando Capitão América Guerra Civil. Que paralelos você ia traçar entre os personagens que você vê ali e o que você vê nas histórias em quadrinhos? Você entenderia todas as referências? Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Eu não vou comparar o filme com a minissérie Guerra Civil, porque ela é de 2006, a brincadeira aqui é... Eu sou um cara dos anos 80, 90 e vim pra cá sem saber de nada. Então não vou comparar, vai ser difícil fazer o vídeo, porque tem muita inspiração na Guerra Civil, mas também nem tanta assim. E eu vou comparar com as histórias clássicas do Capitão América e do Homem de Ferro. Deixa eu mostrar para vocês o que eu lia de Capitão América. Vou mostrar algumas coisas só. Isso aqui é um clássico indispensável para qualquer um que é fã do Capitão. Isso saiu pela Abril, em 92. São histórias clássicas, as primeiras histórias por Joe Simon e Jack Kirby, de 1941. Para mim, a melhor fase do Capitão América é isso aqui, ó, que para variar, né, tem o John Byrne envolvido, por Roger Stern e John Byrne. Eu tinha o formatinho da Abril, mas eu não consegui achar, não sei se eu me desfiz dele, sei lá. E, muito importante, o Capitão América teve uma biblioteca histórica. Uma só foi lançada com as primeiras histórias que saíram em Tales of Suspense. Homem de Ferro. Peguei aqui um Grandes Heróis Marvel clássico aqui dele, número 20. Ainda daquela fase do Bob Layton, John Romita Jr., etc. E aqui o grande clássico, né? Do Homem de Ferro, o Demônio na Garrafa, em que ele combate o alcoolismo. Já saiu aqui pela Panini. Biblioteca histórica, teve duas Homem de Ferro, número 1, número 2, tudo ali saído de Tales of Suspense também, ele dividia a revista com o Capitão América. E recentemente tem saído aí clássicos da Salvat com fases bem antigas do Homem de Ferro, tem aqui duas que saíram, Tragédia e Triunfo e O Início do Fim. Capitão América e Thor se encontraram nos anos 80 e 90 e se digladiaram na Guerra das Armaduras. É aquela que eu mostrei no começo, que eu tenho aqui, Hulk 105, onde eles saem na mão. A Guerra das Armaduras saiu toda encadernada aqui pela Panini. Aviso, o vídeo tá cheio de spoilers. Se você ainda não viu Guerra Civil, se você não viu, vai ver já. A gente vai falar bastante spoilers. E eu só vou falar dos personagens que existem nas histórias em quadrinhos e que foram criados antes do ano 2000. Então tem alguns personagens que foram criados depois que eu vou falar rapidamente aqui. Vasily Karpov, aquele militar russo que treina os soldados invernais no filme, ele surgiu nas histórias em quadrinhos em 2005, então eu não saberia quem ele é. A personagem Ayo, que é aquela Dora Milaje que acaba encarando a Viúva Negra ali, é um personagem de 2016, eu também não saberia quem é. Mas eu reconheceria o que seria uma Dora Milaje. Eu saberia, pô, essa aí é uma Dora Milaje porque elas surgiram nas histórias em quadrinhos em 1998. E a personagem Miriam Sharp, que é aquela mulher que diz para o Tony Stark que o filho dela morreu em Sokovia, surgiu nas histórias em quadrinhos em 2016. Eu já falei tudo sobre a criação dos dois protagonistas do filme, né? O Capitão América e o Homem de Ferro. E como que eles são no cinema, eu já falei todas as informações nesse vídeo, se você estiver no YouTube está aparecendo aqui, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Nesse vídeo eu também falo tudo sobre o novo Homem-Aranha da Marvel Studios, que aparece pela primeira vez aqui em Guerra Civil, e sobre a nova Tia May. Vamos começar então pela Viúva Negra. A Viúva Negra é interpretada pela Scarlett Johansson, você não sabia disso, né? A primeira aparição dela foi em Tales of Suspense 52, de 1964. Ela foi criada por Stan Lee, Don Rico e Don Hack. Essa história saiu duas vezes em formato americano, capa dura no Brasil. Aqui eu tenho essa aqui, Biblioteca Histórica Marvel, O Invencível Homem de Ferro número 2 da Panini de 2010.
Nas histórias em quadrinhos, a Viúva Negra começa como uma vilã, tipo uma espiã russa, tipo uma femme fatale, né? Naquela época era a Guerra Fria, então tem um monte de vilões aí que são soviéticos. E ela aparece primeiro nas histórias justamente do Homem de Ferro. Depois ela se regenera e acaba se tornando uma super-heroína. No cinema ela é uma agente da S.H.I.E.L.D. que ajuda o Nick Fury a reunir os Vingadores e é um dos grandes personagens aí da Marvel no cinema. Soldado Invernal. Soldado Invernal é interpretado por Sebastian Stan. Quem é o Soldado Invernal? É o Bucky Barnes, quem era dos anos 80 e 90 e é só conhecer ele como Bucky Barnes. Primeira aparição do Bucky, Captain America Comics número 1, de 1941, ele foi criado por Jack Kirby e Joe Simon. E a última vez que saiu por aqui em formato americano foi aqui, Coleção Histórica Marvel, número 1 da Panini em 2012. Eu simplesmente não ia saber o que vinha a ser Soldado Invernal. Porque nos anos 80 e 90, o Bucky estava morto. Ele era um dos poucos personagens da Marvel que tinha morrido e nunca tinha sido ressuscitado. Então isso mudou em 2005 e quando aconteceu eu falei, não traz o cara de volta, pô, deixa o cara morto. Mas foi uma saga ali do Ed Brubaker que realmente foi muito boa e pô, o Soldado Invernal nos filmes é bem legal. Então, no fim acabou sendo positivo, mas para quem era fã nos anos 80 e 90, Bucky estava morto. Nas histórias em quadrinhos, ele é o sidekick, né, o parceiro do Capitão na Segunda Guerra Mundial, e ele é morto quando ele tenta salvar o Capitão de um foguete em que ele foi amarrado pelo Barão Zemo. No cinema, ele é amigo de infância do Capitão, tem uma queda fatal de um trem na Rússia durante a Segunda Guerra, e ele perde o braço, é capturado pela Hydra, recebe um braço biônico, é feita lavagem cerebral nele, e ele acaba se tornando ali um agente da Hydra, o Soldado Invernal. Falcão. Falcão é interpretado por Anthony Mackie. Primeira aparição do Falcão, Captain America 117 de 1969. Foi criado por Stan Lee e Gene Colan. Melhor edição nacional que você vai ver essa história. Os heróis mais poderosos da Marvel, número 19 da Salvat de 2015. O Falcão é o primeiro super-herói negro americano da Marvel. Nas histórias em quadrinhos ele é um assistente social que conhece o Capitão América quando está lutando para libertar nativos de uma ilha. Depois acabaram inventando uma história que ele era um traficante e tal, mas a Marvel prefere nem lembrar dessa fase porque vincular um personagem negro a uma coisa negativa, quando já tinham criado que ele era um assistente social, que era uma coisa tão legal, né? Uma pisada na bola aí que eles fingem que não aconteceu. E ele acaba se tornando parceiro do Capitão na revista durante os anos 70. No cinema ele é um ex-militar que ajuda o Capitão durante a crise na S.H.I.E.L.D. Ele possui um equipamento militar que permite a ele voar e ele acaba se unindo aos Vingadores. Nas histórias em quadrinhos ele tem uma águia que se chama Asa Vermelha, com quem ele se comunica telepaticamente. No filme, Asa Vermelha é um equipamento, um dispositivo ali que voa e faz reconhecimento. Máquina de Combate. O Máquina de Combate é interpretado por Don Cheadle. Quem é o Máquina de Combate? É o James Rhodes, né? A primeira aparição do James Rhodes foi em Iron Man 118, de 1979. A armadura Máquina de Combate apareceu pela primeira vez em Iron Man 281. E quem usa a armadura nessa edição é o Tony Stark, e não o Rhodes. Essa é a história de 1992. O James Rhodes foi criado por David Michelinie, Bob Layton e John Byrne. No Brasil, a Iron Man 118 saiu em Heróis da TV número 66 de abril, em 1984. A Iron Man 281 acabou de sair no Brasil pela primeira vez na edição de capa vermelha da Salvat, dedicada ao Máquina de Combate. Isso saiu na data que a gente está gravando aqui, faz umas 2 semanas. Nas histórias em quadrinhos, James Rhodes é um militar que se torna o braço direito do Homem de Ferro. Quando o Tony fica muito mal ali por causa do alcoolismo, o Rhodes assume a identidade do Homem de Ferro e posteriormente ele recebe uma armadura e se torna uma máquina de combate. Uma curiosidade muito legal é que quando foi criado o James Rhodes, o roteiro do David Michelinie não especificava qual era a etnia do personagem.
o John Byrne, por conta própria, falou, pô, vou desenhar esse cara como um homem negro. E foi aí, até hoje, o James Rhodes é um homem negro. Isso é uma versão do John Byrne, tá? Não sei se o David Michelini concordaria com isso, mas o John Byrne disse que foi ideia dele deixar o Rhodes como uma pessoa negra. E no cinema ele é um militar, amigo do Tony, consegue uma das armaduras de Homem de Ferro e acaba adaptando ela e se tornando máquina de combate. Posteriormente ele se une aos Vingadores. Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro, interpretado por Jeremy Renner. Primeira aparição do Gavião Arqueiro, Tales of Suspense 57 de 1964. Ele foi criado por Stan Lee e Don Heck. Essa história já saiu 2 vezes encadernado capa dura no Brasil. Eu prefiro essa aqui, Biblioteca Histórica Marvel Homem de Ferro 2. Nas histórias em quadrinhos, o Gavião Arqueiro é um vilão do Homem de Ferro logo no comecinho, depois ele acaba se regenerando e se une aos Vingadores. Ele era apaixonado nas histórias em quadrinhos naquele início pela Viúva Negra. No cinema ele é um agente da S.H.I.E.L.D., ele se une aos Vingadores, não tem romance nenhum com a Natasha. Ele é casado e tem 2 filhos. Essa história dele ser casado e ter 2 filhos é inspirada na versão Ultimate do Gavião Arqueiro, que é quando eles recriaram os personagens para ficar mais modernos. Não tem a ver com a HQ clássica. Nas histórias em quadrinhos ele é o cara espirituoso da equipe, sempre fazendo piada, é meio esquentado e tal. No cinema esse papel de espirituoso acabou ficando com o Homem de Ferro e o Gavião Arqueiro é um cara mais sério. Pantera Negra agora. Pantera Negra é interpretado por Chadwick Boseman. Primeira aparição do Pantera Negra, Fantastic Four 52 de 1966. Ele foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Saiu 2 vezes encadernado capa dura no Brasil. Eu prefiro esse, que é melhor traduzido. Coleção de capa preta da Salvat número 5. Quarteto Fantástico, Dia do Juízo Final. Nas histórias em quadrinhos e no filme, ele é o regente de Wakanda, que é uma nação africana rica em vibranium. Ele assume o manto de Pantera Negra depois que o pai morre. Ele é o primeiro super-herói negro da Marvel. O primeiro super-herói negro americano, o Falcão. Ele é o primeiro super-herói negro, ele é africano. O primeiro super-herói negro da Marvel e um dos primeiros super-heróis negros da história. Visão. O Visão é interpretado por Paul Bettany. A primeira aparição do Visão foi em Avengers 57 de 1968. Ele foi criado por Roy Thomas, Stan Lee e John Buscema. Isso saiu 2 vezes encadernado capa dura no Brasil. O que eu tenho é esse aqui. Clássicos da coleção de capa preta da Salvat número 12. Vingadores, o Nascimento de Ultron, de 2016. Nas histórias em quadrinhos, o Visão é um sintozoide, que é uma espécie de androide criado por Ultron a partir da carcaça do Tocha Humana original para destruir os Vingadores. Ele se redime e trai o Ultron. Em seguida ele se junta aos Vingadores, acaba depois se apaixonando pela Feiticeira Escarlate e se casando com ela. No cinema ele é um corpo que foi construído por Ultron, para o qual ele poderia transferir a sua mente e acaba recebendo a programação de inteligência artificial do Jarvis, mais um raio que é gerado pelo Thor, e mais uma joia do infinito. Tudo isso combinado acaba trazendo o Visão à vida. Ele se torna um ser único, tão único que ele é capaz de erguer o martelo do Thor. Nas histórias em quadrinhos ele não consegue erguer o martelo. No cinema, como eu falei, né, uma joia do infinito dá vida a ele. A gema fica alojada na testa dele. Nas histórias em quadrinhos, essa pedra na testa também existe, mas não é uma joia do infinito. É uma pedra que permite que ele retire o poder dos raios solares. O poder dele é filtrado ali dos raios solares. Então não é uma joia do infinito. E no cinema ele está desenvolvendo um sentimento ali pela Wanda, né, pela Feiticeira Escarlate, mas isso ainda está meio no começo. Feiticeira Escarlate. A Feiticeira Escarlate é interpretada por Elizabeth Olsen. A primeira aparição dela foi em X-Men 4 de 1964. Ela foi criada por Stan Lee e Jack Kirby. Melhor edição nacional para essa história. Biblioteca Histórica Marvel, os X-Men número 1 da Panini de 2007.
Nas histórias em quadrinhos, a Feiticeira Escarlate é uma mutante, ela é gêmea do Mercúrio, e eles acabam se juntando à Irmandade de Mutantes de Magneto. Depois ela se regenera, se torna uma Vingadora. O poder dela nas histórias em quadrinhos é alterar as probabilidades de alguma coisa acontecer. Por exemplo, ela quer que um teto caia em cima do vilão. Ela aumenta a probabilidade daquele teto rachar e cair. Uma coisa bem bizarra. No cinema, ela é uma pessoa que foi alterada por conta de uma joia do infinito. Ela não é mutante, ela libera uma energia com as mãos que causa explosões, tem uns efeitos concussivos, mas é um poder que não foi totalmente explicado e não dá para entender exatamente como ele funciona. Ela começa servindo o Ultron, depois ela se une aos Vingadores. Homem-Formiga. O Homem-Formiga é interpretado por Paul Rudd. Esse Homem-Formiga do Paul Rudd é o Scott Lang, não é o Henry Pym. O Scott Lang, a primeira aparição dele foi em Avengers 181 de 1979. Ele foi criado por David Michelinie e John Byrne. Isso foi publicado no Brasil em Heróis da TV 91 da Panini, não, da Abril, em 1987. Nas histórias em quadrinhos, o Scott Lang rouba a roupa do Homem-Formiga original, que é o Hank Pym, para tentar salvar a vida da filha dele. No cinema ele é recrutado pelo Hank Pym para se tornar o novo Homem-Formiga e para roubar um experimento ali perigoso do inimigo ali, das empresas do Hank Pym. É um personagem muito mais cômico no filme do que nas histórias em quadrinhos. E no filme, uma coisa bem legal é que o tamanho dele aumenta, então ele acaba se tornando o personagem que nas histórias em quadrinhos a gente chama de gigante. O Gigante é um dos nomes que o Hank Pym já usou nas histórias em quadrinhos. Ele já usou trocentos mil codinomes ali. E Gigante foi um dos primeiros. Tem um personagem que se chama Zemo, que é baseado, lógico, no Barão Zemo. O Zemo é interpretado por Daniel Brühl. A primeira aparição do Barão Zemo original foi em Avengers número 4, de 1964, foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Melhor edição em que você vai ver essa história, Biblioteca Histórica Marvel Os Vingadores número 1 da Panini de 2007. Nas histórias em quadrinhos, o Barão Zemo é um nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele tem o seu rosto colado a uma máscara que tem um adesivo impossível de diluir, uma coisa bem bobinha. Ele é responsável pela morte do Bucky e pelo ataque ao Capitão América, que acaba deixando ele em animação suspensa até os dias atuais. No filme, ele é um militar de Sokovia, cuja família é morta no confronto dos Vingadores contra o Ultron. Ele jura vingança contra a equipe. Não tem nada a ver com o personagem das histórias em quadrinhos, fora o nome. Eu acho até compreensível, porque outro vilão nazista, de novo, não faz muito sentido, né? Mas a única coisa que eu senti foi a questão visual. Ele poderia ter uma máscara, não uma máscara de super-herói, mas já que ele é um soldado, ele poderia ter um daqueles gorros que cobrem o rosto, de tático tal, e esse gorro poderia ser roxo, só para lembrar alguma coisa do Zemo, mas não lembra absolutamente nada fora o nome. A Sharon Carter é interpretada por Emily Van Camp. Primeira aparição da Sharon Carter, Tales of Suspense 75 de 1966, ela foi criada por Stan Lee e Jack Kirby. Melhor edição nacional em que aparece essa história, Biblioteca Histórica Marvel Capitão América número 1. Nas histórias em quadrinhos, a Sharon Carter surgiu nos anos 60 como uma irmã mais nova da Peggy Carter, que era o amor do Steve Rogers da Segunda Guerra Mundial. Mas conforme o tempo foi passando, não tinha como ela ser irmã da Peggy Carter, porque nos anos 60 ainda dava, mas depois nos anos 80, 90, então foi feito um retcon para que ela fosse sobrinha da Peggy e não irmã. Ela era uma agente secreta que se torna a namorada do Capitão nos dias atuais. Ela foi morta na edição 233 do Capitão América, em 1979, e só foi ressuscitada na edição 444 de 1995. Portanto, quem era leitor nos anos 80 e 90, quase todo esse período, ela estava morta. E no cinema, ela é uma agente secreta da S.H.I.E.L.D., ela é sobrinha da Peggy Carter, e ela se torna ali o interesse romântico do Capitão América. O Ossos Cruzados é interpretado por Frank Grillo.
Primeira aparição do Ossos Cruzados, Captain America 359, só parcialmente, não dá pra ver o personagem direito. E na Captain America 360 você vê o personagem por inteiro. Essas duas edições são de 1989. Ele foi criado por Mark Gruenwald e Kieron Dwyer. No Brasil, essas duas edições foram publicadas em Capitão América 167 de abril, em 1993. Nas histórias em quadrinhos, Ossos Cruzados é um capanga do Caveira Vermelha. No cinema, ele é um agente da Hydra, infiltrado na SHIELD. Ele tem o seu corpo todo queimado ali na destruição do Triskelion, que aconteceu no Capitão América 2, e daí ele passa a usar uma máscara em forma de caveira. General Ross, Thaddeus Thunderbolt Ross, é interpretado por William Hurt. Primeira aparição do Thunderbolt Ross, The Incredible Hulk número 1, de 1962. Foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Melhor edição com essa história no Brasil, Biblioteca Histórica Marvel Incrível Hulk, da Panini, de 2008. Nas histórias em quadrinhos, o Thunderbolt Ross é um general do exército que persegue o Hulk a fim de destruí-lo. No cinema é a mesma coisa, pelo menos no filme do Hulk. Mas no filme Guerra Civil, ele foi promovido a secretário de Estado, que é colocar em vigor o Tratado de Sokovia, que deixaria ali todos os super seres sob comando da ONU. O Howard Stark é interpretado por John Slattery. A primeira aparição dele foi em Iron Man 28, de 1970. Ele foi criado por Art Goodwin e Don Hack. A última vez que saiu isso no Brasil foi em 1976, em Homem de Ferro 11, da Block. Nas histórias em quadrinhos e no filme, o Howard Stark é o pai do Tony Stark, que deu início ao Império que o filho controla. Nas histórias em quadrinhos, ele não foi assassinado pelo Soldado Invernal. Ele morreu em um acidente de carro que possivelmente foi arranjado pela corporação Roxxon, uma empresa fictícia da Marvel que costuma se envolver ali em atividades criminosas. Everett Ross é interpretado por Martin Freeman. A primeira aparição do Everett Ross foi em Ka-Zar 17, de 1998. Ele foi criado por Christopher Priest e Kenny Martinez. Essa história nunca foi publicada no Brasil. Nas histórias em quadrinhos, ele é um membro do Departamento de Estado americano que se torna ali aliado do Pantera Negra. No filme, ele é um agente antiterrorismo que ele persegue tanto o Capitão América, quanto o Soldado Invernal, quanto o Barão Zemo. Ele quer todos os super seres enquadrados. Né? O Chaka é interpretado por John Caney. Primeira aparição do Rei Chaka, Fantastic Four 53, de 1966, foi criada por Stan Lee e Jack Kirby. Também saiu duas vezes encadernado capa dura, as mesmas edições ali da origem do Pantera Negra, e eu prefiro esse aqui, da coleção da capa preta da Salvati, número 5, de clássicos. Nas histórias em quadrinhos e no filme, o Chaka é o pai do T'Challa, ele morre e o filho assume ali como regente de Wakanda e a roupa ali do Pantera Negra. No filme ele é morto, só que ele é morto numa explosão, que é causada pelo Zemo. Nas histórias em quadrinhos, quem mata ele é o Garra Sônica. Maria Stark é interpretada por Hope Davis. Primeira aparição dela, Iron Man 104, de 1977. Ela foi criada por Bill Mantlo e George Tuska. Essa história nunca saiu aqui no Brasil. Tanto no filme quanto nas histórias em quadrinhos, ela é a mãe do Tony Stark. Nas histórias em quadrinhos, ela morreu no mesmo acidente de carro que o Howard e não foi pelas mãos do Soldado Invernal. Após os conflitos aí que os Vingadores se envolveram, que acabaram gerando grande devastação e um monte de mortos, a ONU redige o Tratado de Sokovia, que diz que os Vingadores só vão poder atuar sob sanção das Nações Unidas. Os heróis acabam se dividindo. O Capitão América, de um lado, diz que os Vingadores não podem abrir mão da sua liberdade de ação, e o Homem de Ferro acha que os heróis devem se submeter à ONU. Cada herói assume um lado ali e começa o conflito. Nas histórias em quadrinhos dos anos 80, 90, 70 e 60, o Capitão América e o Homem de Ferro sempre trabalharam juntos nos Vingadores. Mas várias vezes eles entraram em atrito por conta de pontos de vista diferentes, ideológicos. O Capitão sempre foi um cara mais humano e o Stark mais prático. Então ele acha que algumas vezes os fins justificam os meios, eles acabam entrando em atrito diversas vezes ao longo da história aí dos Vingadores. Para mim, Capitão América Guerra Civil é o melhor filme de super-herói que já foi feito. Nossa, o cara é Marvete, o cara odeia DC. Não, isso é uma babaquice, cara.
Não tem nada a ver. Eu acho assim que é o melhor filme já feito. Eu vou explicar já por quê. É uma opinião, tá? Tem muita gente que tem outra opinião e eu não tenho nenhum problema com isso. Até eu acho que em breve já vai ter um filme melhor que esse. Talvez Guerra Infinita, talvez até Liga da Justiça. Não dá pra saber, mas a coisa está evoluindo, está mudando, está ficando cada vez melhor. Tem muita gente que se apega aos filmes antigos, né? Fala que o Superman, de 1978, que é o melhor filme de herói da história. Eu acho que o filme é sensacional, mas os tempos vão mudando, sabe? Ele foi importante para aquela época, agora a gente está em outro período. Então eu acho que hoje, dentro do gênero super-herói, que acabou se tornando uma coisa consolidada, cheio de tipos de filme diferente, eu acho que é o melhor que já fizeram. Tanto em termos de história, quanto ação, quanto desenvolvimento de personagem, a amplitude do filme. Eu acho sensacional. Apesar da gente estar comparando com histórias clássicas, como esse eu acho que é o melhor filme de super-herói já feito até 2017, então na minha modesta opinião eu vou ficar com o filme dessa vez. Tem gente que é detrator do filme, né? Principalmente o pessoal que é fã da DC e que acha que tudo que é da Marvel é ruim. Pra mim isso é uma babaquice. Os caras dizem assim, é ruim porque não tem uma guerra. Está escrito Guerra Civil, mas não é uma guerra, o título é enganoso. Cara, que coisa mais, né? Baseado numa história chamada Guerra Civil, tem a cisão ali do Capitão com o Homem de Ferro. Vocês acham que essa é uma justificativa boa para dizer que o filme é ruim? Tem gente também que diz que o filme é infantil, porque tem aquela briga no aeroporto e tem o gigante lá, não sei o quê. Cara, se você acha que isso é infantil, você não devia nem estar vendo o filme de super-herói. O gigante é um personagem clássico das histórias em quadrinhos. Eu achei sensacional quando ele apareceu. Toda aquela luta ali no aeroporto, para mim, é espetacular. E tem gente que diz que é ruim porque o Capitão e o Homem de Ferro ficam amiguinhos no final. Cara, onde que eles ficam amigos? Não tem isso no filme. Termina com o Homem de Ferro lendo uma carta do Capitão. Eles não ficam amigos, eles não se falam mais. Ele só leu aquilo ali e ele vai pensar sobre isso. Não tem essa de ficar amiguinho. Por hoje é só. Obrigado, valeu. Curte, compartilha, se inscreve, aperta o sino, habilita lá para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Valeu, abraço!